Bom dia, turma do quarto ano. Hoje estamos aqui para mais um dia de aula e hoje nós iremos aprender sobre a disciplina de História. O que nós iremos aprender hoje? Hoje nós iremos aprender um pouco sobre o primeiro reinado, que está na página 392 do. Depois da proclamação da independência, Dom Pedro foi coroado imperador e recebeu o título de Dom Pedro II. Como nós podemos ver aqui na imagem, Dom Pedro está sendo coroado para ser o novo imperador do Brasil e assim que se inicia o primeiro reinado. Logo de início, Dom Pedro I ele convocou em 1822 uma Assembleia Nacional Constituinte para que fosse elaborada a primeira Constituição do Brasil, porque agora o Brasil, como um país independente, era necessário que fosse criado algumas leis para esse novo país. Então, às pressas, ele criou essa Assembleia Nacional Constituinte, que foi composta por pessoas da alta elite, pessoas que ele conhecia, pessoas que tinham poder aquisitivo, pessoas ricas. Então, ele criou essa Assembleia Nacional Constituinte a fim de criar uma Constituição para o Brasil, ok? E a principal característica da primeira Constituição do Brasil foi o estabelecimento do poder moderador, que é aquele poder, que garante ao imperador o controle total do país. Então, o primeiro ponto que ele coloca na Constituição é que ele vai governar o país de forma total. Ele vai ter o controle total em suas mãos. Então, ele tinha o quê? Isso dava o direito a ele de vetar qualquer tipo de lei com a qual ele não concordasse. Por exemplo, se alguém criasse uma lei e ele não gostasse dessa lei, ele tinha o poder simplesmente de acabar com essa lei, eu não concordar, não votar para que essa lei fosse aprovada. Mas a Constituição também tinha alguns pontos importantes. Primeiro, o sistema de governo se transformou em uma monarquia constitucional. E o que é uma monarquia constitucional? A monarquia constitucional é um sistema político que reconhece o rei como um chefe do Estado, mas obedece a uma Constituição. Por mais que ele fosse o chefe supremo, mesmo assim, ele teria ainda que respeitar a Constituição. Ele só poderia fazer o que a Constituição mandasse. Ok? Vamos ver outro ponto da Constituição. Então, a Constituição, ela veio dividir o país em 19 províncias, que seriam governadas por presidentes escolhidos diretamente pelo imperador. Então, até isso, ele escolheria quem ia governar as províncias. Então, ele tinha o poder muito centralizado nas suas mãos. Ele podia mandar e desmandar na hora que ele quisesse.
vamos ver outro ponto. O catolicismo virou a religião oficial do Brasil, sendo permitido culto a outras religiões, contando que não houvesse fora dos seus templos. Então, nessa época aqui, as pessoas podiam ter outra religião, mas só fazer os seus cultos dentro do seu templo. Não podia fazer fora, não podia fazer na rua. Só a religião católica que podia. Ok? Outro ponto aqui. O imperador, ele poderia nomear altos cargos religiosos. Então, ele tinha o poder supremo aqui, que nós podemos ver. Ele poderia vetar qualquer lei decretada pelo próprio Papa em Roma. Então, nós percebemos que ele tinha um poder muito grande. Agora, o último ponto também muito importante é o voto seria indireto e só para homens ricos. Então, aqui não poderia votar mulheres e nem homens que não fossem ricos. Então, homens pobres, homens mais humildes, não poderiam votar. Somente homens que tinham bastante dinheiro. Mas o seu governo, o governo de Dom Pedro I, não foi muito fácil. Aconteceram muitas coisas nesse longo processo aqui, nesse longo período. Então começou a surgir muitas oposições que eram contra a sua forma de governo, aquele governo muito autoritário que mandava em absolutamente tudo. Então, muitas pessoas estavam desgostosos com essa situação. Então, a partir disso, surgiu a Confederação do Equador, que nós iremos falar um pouquinho sobre ela. A Confederação do Equador, ela buscava alguns ideais para melhorar a forma de governo do imperador. O que ela queria? Ela queria a abolição da escravidão, ou seja, acabar com os escravos, queria deixar todo mundo livre, queria também que o nosso imperador aqui, ele obedecesse à Constituição que foi criada, que nós já falamos sobre ela. O que mais que eles queriam? Eles queriam a defesa da liberdade de imprensa e de expressão. Então, eles queriam poder se expressar da forma que eles quisessem, sem serem prejudicados. Ok? Mas por que ele tinha esse nome? Confederação do Equador. Aconteceu da seguinte forma. Porque em 2 de julho de 1824, Pernambuco, ele proclamou sua independência. Então, Pernambuco aqui queria de toda forma ser independente do Brasil. Então, queria se separar do Brasil. E ela conseguiu. E o que ela fez? Ela convidou outras províncias próximas de si que acompanhavam das mesmas ideias. Então, essas províncias que pensavam da mesma forma dela, ela
Pernambuco convidou para se juntar a ela. E essas áreas correspondiam a quê? Correspondiam ao estado que hoje é o Rio Grande do Norte, Alagoas, Sergipe, Ceará, a Paraíba e o Piauí. Então, esse grupo aqui, essas províncias se uniram e assim formou-se a república denominada Confederação do Equador. Então, a Confederação do Equador vai ser a união dessas províncias que se juntaram a Pernambuco. Essas províncias compartilhavam da mesma ideia de Pernambuco. Então, elas são chamadas de Confederação do Equador. Vamos ver o que aconteceu. O imperador, ele não gostou nada disso. Com certeza ele não gostou. E o que ele fez? Ele enviou algumas tropas do seu exército para a região, que reprimiram violentamente o movimento. Então, após 3 dias de lutas, de guerra, o imperador ele foi reconstituído e vários líderes revolucionários foram condenados à morte. Então, esse movimento aqui se encerrou dessa forma, com muitas pessoas sendo mortas por causa do imperador. Mas o governo de Dom Pedro I não durou muito tempo, durou cerca de 9 anos, porque ele acabou renunciando ao seu cargo, ele renunciou à coroa. Mas nós vamos saber por que isso aconteceu. Dom João VI, que era o seu pai, que já estava lá em Portugal, ele acabou morrendo em 1826. Então, com isso, o Dom Pedro I, que era o nosso imperador daqui do Brasil, ele se tornou o único herdeiro legítimo do trono português. Então, ele foi convocado pela corte de lá de Portugal para assumir a sua responsabilidade lá no seu país de origem, que é Portugal. Então, o que foi que aconteceu? As exigências para que retornasse a Portugal e as intensas críticas que ele sofria aqui no Brasil fez com que o imperador, o Dom Pedro I, ele abdicasse ao trono, ou seja, que ele renunciasse, abandonasse o seu cargo, que era de imperador do nosso Brasil. E isso aconteceu no dia 7 de abril de 1831. Mas antes de partir para Portugal, ele deixou aqui o seu filho como príncipe regente. Esse seu filho era chamado de Dom Pedro de Alcântara. Então ele foi, mas ele deixou aqui o seu filho, que nessa época ainda era uma criança. Tá ok? A abdicação do imperador pode ser considerada a finalização do processo de independência do Brasil, que iniciou em 1822. Então, com essa renúncia, a possibilidade de uma nova união entre Brasil e Portugal deixou de existir definitivamente. Então, a partir do momento que o Dom Pedro I larga o Brasil e vai para Portugal, não tem mais chance do Brasil se unir a Portugal nunca mais. É o que acontece, tá bom? Então, esse foi o conteúdo de hoje.
hoje. Agora vocês irão assistir um breve resumo de tudo que foi falado aqui, tá bom? E depois eu irei passar as atividades para vocês. Tá ok? Olá pessoal, meu nome é Victor Moisés e no vídeo de hoje eu vou te explicar o primeiro reinado brasileiro. Olá pessoal. Então é isso. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco do que eu quis repassar para vocês. Então agora é a sua vez. Vocês irão resolver para mim aqui a atividade do livro, tá ok? Na página 393, a atividade 1. Na página 397, a atividade 1 e 2. E na página 399, a atividade 1. Então é isso e até a próxima,
tá bom?